Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Preço da arroba do boi gordo no estado de São Paulo atingiu preço superior a R$ 228 a arroba, novo recorde. Abate de fêmeas registrou um aumento significativo nos últimos 10 anos. E a ministra Tereza Cristina falou sobre boas práticas de agricultura sustentável lá nos Estados Unidos. Nós vamos falar também sobre o primeiro simpósio de cultivo de cannabis sativa para o uso medicinal aqui no Cerrado. E vamos falar sobre adubação foliar de pastagens. Os resultados são fantásticos. E vamos falar também sobre a contratação pelo Ministério da Agricultura de 100 novos médicos veterinários. O Agora Agro já está no ar. O preço da arroba do boi gordo lá no estado de São Paulo atingiu R$ 228,80, um novo recorde histórico, após registrar alta de 0,6% na última sexta-feira, de acordo com o indicador Esalq B3. No mês, o preço acumula alta de 34%, com a maior demanda da China, uma oferta restrita de produtos para o abate e o mercado contando com uma maior demanda interna. À medida que os consumidores receberão a primeira parcela do 13º salário neste mês, segundo especialistas, o mercado continuará aquecido. A fome chinesa para preencher o buraco deixado pela peste suína africana na criação de suínos já é sentida setorialmente nos índices de inflação aqui no Brasil e ainda pressiona margens da maior parte dos frigoríficos no nosso país. Além da forte demanda da China após novas habilitações de indústrias frigoríficas de bovinos pelos chineses, o dólar em máximas históricas frente ao real também favorece as exportações, de acordo com integrantes da indústria. O abate de fêmeas registrou um aumento significativo nos últimos 10 anos e agora já está influenciando na oferta e, consequentemente, nos preços do bezerro e também do boi gordo. E como agravante nesse cenário, nos últimos 2 ou 3 anos, o abate de fêmeas jovens também aumentou. E a consequência é um buraco na oferta de animais terminados agora no próximo ano. E esse cenário ficou mais evidente a partir do momento que a indústria brasileira descobriu a novilha como uma solução para o problema do macho inteiro, não castrado. Começamos a direcionar em larga escala abate de fêmeas jovens, porém, as fêmeas jovens são as que têm os maiores índices reprodutivos e têm o melhor mérito genético. Segundo analistas de mercado, como por exemplo Rodrigo Albuquerque, a pecuária está retendo poucas fêmeas nos últimos anos. A média de fêmeas abatida nos últimos 10 anos foi significativa. E nessa década, só em um ano, o setor reteve as fêmeas de maneira significativa. Era esperado que, em algum momento, os preços para o bezerro eles iriam fortalecer e que iria refletir nos valores do boi gordo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre boas práticas de agricultura sustentável em palestra no Instituto Brasil do Wilson Center, que é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas, agora no último dia 19, lá nos Estados Unidos. A ministra destacou que vem crescendo no mundo a demanda por alimentos que sejam produzidos com impacto ambiental mínimo e baixo custo. Tereza Cristina citou que, nos últimos 40 anos, a área ocupada pela agricultura no Brasil aumentou 33%, enquanto a produção cresceu em torno de 386%. Segundo a ministra, este incremento de produtividade é resultado de décadas de investimento em pesquisa, desenvolvimento e de boas políticas públicas. Um outro exemplo citado pela ministra foi o programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono, em vigor desde 2010 e considerado uma das maiores políticas de agricultura de baixa emissão de carbono do mundo.
De 2010 a 2019, o programa resultou em 59 milhões de hectares com sistemas produtivos mais sustentáveis e a redução de emissões de gases de efeito estufa em mais de 200 milhões de toneladas de carbono equivalente. Tereza Cristina, ela cumpriu uma agenda lá nos Estados Unidos, agora na última semana, e ela também teve reuniões do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, o Sonny Pardue. Entre os temas do encontro foi a suspensão das importações de carne bovina brasileira in natura pelos Estados Unidos. E agora vamos ver como anda a situação das condições climáticas na região, na sua região. Na região norte, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas lá no Amapá, Rondônia, Pará, Tocantins, Amazonas, tempo parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada no Acre, Amapá e também céu nublado em Roraima. Temperatura máxima 35 graus e a mínima 19 graus. Na região nordeste, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no Maranhão, tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas na Bahia, Sergipe e Alagoas, Pernambuco e Ceará, e possíveis chuvas isoladas no sertão e agreste da Paraíba. Máxima 39, mínima 16 graus. Na região centro-oeste, pancadas de chuva e trovoadas em toda a região. Máxima 36, mínima 17. Na região sudeste, pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, noroeste e sul de Minas Gerais, em São Paulo e Rio de Janeiro. E nas demais áreas da região, tempo parcialmente nublado. Máxima 38, mínima 10. Na região sul, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas em Santa Catarina, no norte e leste do Rio Grande do Sul e também no Paraná. Máxima 30 graus e a mínima 12 graus. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o primeiro simpósio de cultivo de cannabis sativa para o uso medicinal no Cerrado. E vamos falar também sobre adubação foliar de pastagens. Os resultados são fantásticos. E vamos falar sobre a contratação pelo Ministério da Agricultura de 100 novos médicos veterinários. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O Ministério da Economia autorizou agora a nomeação de 100 novos médicos veterinários aprovados em concurso público do Ministério da Agricultura. Esses servidores eles irão assumir o cargo de auditor fiscal federal agropecuário. A portaria com o aval já está publicada no Diário Oficial da União, agora da última quinta-feira, dia 21. E de acordo com o documento, o provimento, os pagamentos dos cargos já deverá ocorrer a partir agora já desse mês, não podendo ser após 31 de dezembro de 2019. E está condicionado à existência de vagas na data da nomeação dos candidatos e à declaração do respectivo ordenador de dispensa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados. A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público será do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quem caberá editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários, pelo menos é o que cita a portaria. E agora eu vou conversar com a professora Abadia dos Reis, ela é a coordenadora do primeiro simpósio de cultivo de cannabis sativa para uso medicinal aqui no Cerrado. Professora Abadia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para comentar sobre um tema muito importante, muitíssimo importante, que é a cannabis sativa para uso medicinal. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Poxa, é um prazer.
tê-la aqui no nosso programa para falar de um tema muito importante. Me diga uma coisa, cannabis sativa, conhecida vulgarmente como maconha. E nós já temos relatos científicos, estudos, que realmente a cannabis sativa, utilizada de forma adequada, produz um benefício muito grande, principalmente a pessoas que têm uma série de problemas. É isso mesmo? Sim, o que nós estamos iniciando, na verdade, um estudo, né? E checando essas informações também. E é impressionante que a cada estudo, a cada artigo científico, a cada história de pessoas, de pacientes, de associações, a gente vem, né, checando aí essa idoneidade desse trabalho. E a gente acredita que, de fato, esse remédio aí seja uma opção muito interessante aí para as pessoas. Bom, vocês vão realizar aqui um seminário aqui no estado de Goiás, especialmente em Goiânia, sobre a cannabis sativa para uso medicinal aqui no Cerrado. Como é que vai ser esse seminário? Esse seminário, o objetivo maior desse seminário é trazer para a população o tema em si, trazer um esclarecimento, pessoas renomadas, pessoas que conhecem, que trabalham com esse tema, para estar junto nesses 3 dias do evento, para estar discutindo com muita seriedade sobre esse assunto. Vai ser agora do dia 5, 6 e 7 de dezembro, aqui em Goiânia, no Tribunal de Contas do Estado. Sim, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Pois não. Dia 5 e 6 no Tribunal de Contas, né, do Estado de Goiás. E no último dia vai ser na Universidade Federal de Goiás, na Escola de Agronomia, que são as oficinas. Bom, já foi autorizado o cultivo, vamos dizer assim, para a turma entender, o cultivo da maconha para uso medicinal, já está autorizado isso aí? Ou ainda não? Ou ainda depende de estudo, depende de autorização de governo federal, enfim. Como é que está a situação hoje? Bom, se a gente for falar no mundo, tem 30 países já cultivando, com pesquisas muito avançadas aí para a saúde. Então, assim, estão em outro cenário. Agora, no Brasil, tem algumas restrições? Na verdade, assim, eu gostaria de dizer que tem pessoas que têm autorização jurídica para estar plantando e cuidando das pessoas. No nosso estado, a gente ainda não temos, né, essa autorização. Mas, inclusive, no evento, se me permite, o pessoal aqui da Abrace, né? Ele está vindo aqui no evento, contando a experiência deles, dessa associação, que eles conseguiram autorização de plantio e eles fazem o remédio para os pacientes, né, que precisam aí do medicamento. Para que a maconha serve no caso do uso medicinal? Aonde que ela entra nisso aí? Olha, aí é uma pergunta meio difícil para o engenheiro agrônomo, mas os estudos indicam, né, que primeiro, são os médicos que a gente está sempre em contato, inclusive o médico da Associação da Ágape, que é o Dr. João Normanha, né? Ele vai estar presente aí no nosso evento, ele vai estar explicando muito sobre aí o sistema endocannabinoide e outro sistema, como isso age, né, na nossa saúde, como que as interferências desse medicamento aí no organismo. Então, ele vai estar bem explicando como, né, eu vou deixar esse assunto aí para o dia do evento, para que os médicos, que a gente vai ter muito médico aí explicando sobre esse assunto. Serve para muita coisa. Muita coisa, inclusive que eu achei até um fato importante que os médicos ressaltam muito. É um remédio que ele tem que ser prescrito pelos médicos mesmo, acompanhado pelos médicos com as dosagens, tudo certinho, que planta que é utilizado, porque tem autorização para o plantio em casa. Então, as pessoas que plantam em casa com essa autorização também tem que ter o acompanhamento aí do médico. E esse medicamento chega, é um fato interessante que as pessoas já tentaram de todos os medicamentos, vários medicamentos, e
o CBD, o THC em quantidades aí, né, prescrita pelos médicos, parece que é a última opção dele e tem dado certo. Então, a gente tem relatos, né, de pacientes de crianças, né, com epilepsias, sim, que deu muito certo, Alzheimer, né, que o pessoal tem até um histórico interessante aqui nosso, né, de Goiás, que é a história do Ivo. Tem uma propaganda, né, de curando o Ivo e tudo. Bom, na verdade é o seguinte, está aí lançado esse primeiro evento que vai acontecer aqui em Goiânia sobre o cultivo da cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, para fins medicinais. Então, se você aí que está nos acompanhando em nível nacional quiser participar desse evento, vai ser agora 5, 6 e 7, aqui em Goiás, em Goiânia, e você pode entrar em contato aqui com a nossa... Tem algum telefone que poderia entrar em contato para... Sim, podem... Ligar para qual telefone? 62? 62 98151 4841. Então vamos lá, 98151 4841. 4841. E você vai participar de um grande evento aí preparando o futuro das pessoas que têm uma série de problemas e que podem utilizar a cannabis sativa. Professora Reizinha, como é conhecida, muito obrigado pela sua participação, sucesso nesse evento e nós estamos aqui de portas abertas para apoiar esse tipo de trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade e convido vocês para estar participando desse evento que foram feito para vocês no estado de Goiás. Muito obrigada. Obrigado. E depois do intervalo nós vamos falar sobre adubação foliar de pastagens. Os resultados são fantásticos. É um minuto só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Felipe Gandra. O Felipe, ele é diretor comercial da Gandra Inovação Agrícola. E nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema que você que é pecuarista, tanto de leite quanto de corte, eu tenho certeza que vai gostar muito. Nós vamos falar sobre adubação foliar de pastagens. Felipe, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite, em falar de um tema muito interessante, que é sobre adubação de pastagem. Felipe, muita gente hoje tem problema sério com pasto, tem gente aí com mais de 15, 20, 30, 40 anos que nunca jogou uma grama de adubo, não fez correção de pastagem e tem problema sério. Agora não, porque começa a época da chuva. Mas eu tenho certeza absoluta, e como eu conheço, eu viajo muito, eu sei que tem uma série de propriedades rurais aí que está com problema muito sério de pastagens. E o Felipe, o pai dele, né, fabricou um produto, né, criou um produto, a sua empresa criou um produto. Inclusive o Felipe está aqui hoje porque eu sou testemunha ocular e viva desse produto. Eu apliquei esse produto na minha propriedade, num pedaço da minha propriedade. O Felipe falou, vai lá e aplica com bomba costal. E você vai ver o resultado. E realmente é fantástico. Felipe, como é que funciona esse produto? Primeiro, obrito, Toninho, pela oportunidade, né, de estar aqui e podendo trazer informação e orientar mais o produtor rural. O produto, na verdade, ele foi desenvolvido e ele sempre vem sofrendo melhorias para as condições, principalmente do nosso cerrado. Tá? Então, é um produto que ele está ajustado nas condições de clima, temperatura, né, variedade de forrageira do nosso cerrado. Então, ele é um produto que ele vai funcionar via foliar, lembrando que a gente tem que pensar bem na saturação de base do solo, na questão de acidez, né? Fazer toda a correção indicada pelos agrônomos, né? Então é feita através de uma análise de solo e aí sim, uma vez corrigido o solo, você vai poder substituir a adubação de cobertura
que você tem hoje por esse produto, pelo volumoso pastagem, né, que é um produto aplicado foliar, né, com fácil aplicação, 3 litros por hectare. Somente 3 litros do produto por hectare. Inclusive, nós estamos vendo cenas aí, daquele cupim para trás, foi onde foi aplicado o produto. Do cupim para frente, você percebe que o solo, o capim está meio amarelado. A diferença é brutal. E como essa propriedade aí é minha, aquele cupim lá é um referencial. E realmente a diferença é absurdamente grande. A largura das folhas, entendeu? O tamanho, a altura do capim que ficou. Então, se você perceber, mais ou menos se você traçar aí uma diagonal no vídeo, começando de cima para baixo, você vai ver que mais para baixo o capim está meio amarelado. Olha a diferença que deu isso aqui. E isso foi aplicado com uma bomba costal. Agora, qual a melhor época para aplicar esse produto? A melhor época, Toninho, é na entrada das águas. É justamente agora. Justamente, nós estamos no momento correto, mas veja bem, a gente tem que pensar também na condição do capim. Ou seja, como é um produto foliar, tem que ter folha para absorver. Certo? Sim, claro. Então, por gentileza, a gente fazer a aplicação com a forrageira em torno de 15 a 20 centímetros de altura, porque aí você vai ter uma condição de preferência no início da manhã, onde não está o sol muito quente. Né, para a gente não ter interferência da planta estar fechada para absorver. Então, a aplicação ou no início da manhã ou após as 4 horas da tarde, ele vai estar absorvendo melhor, a forrageira vai estar absorvendo melhor. Outra situação que a gente tem que prestar bastante atenção é na questão Desculpa. Não. Pode falar. Volta, né? Não, pode continuar. Outra questão que a gente tem que prestar atenção, que eu falei já era da correção do solo, da questão de fósforo, de pH. Então, nós temos que estar respeitando a condição mínima de saturação de base do solo também, para dar aquela resposta que você viu. Então, se a planta está com deficiência de nitrogênio, nós vamos conseguir corrigir. O produto também ele tem uma cadeia de óleos que vai melhorar o enraizamento. Ou seja, se você tem nutrientes no solo, ele vai buscar mais nutrientes. Né? Então, não é só a parte aérea que a gente está vendo, né? De melhorar a largura da folha, o tom do verde, a proteína, mas também do enraizamento, que é muito importante para a gente poder fazer a rebrota. Né? Não é pegar, comprar o produto e sair aplicando adoidadamente. O negócio não é bem desse jeito. Você tem que fazer uma análise de solo para ver as necessidades e é óbvio que vai ser colocado o produto adequado para aquela análise de solo que você fez. E outra coisa, tem muita gente aí com pasto, vamos dizer assim, dessa alturinha aqui, ó, 5, 10 centímetros. Você tem que ter no mínimo de um palmo e meio de folha para isso poder dar resultado. Para o capim pegar esse produto, jogar, levar lá para o enraizamento e dar o resultado perfeito. Eu sei, Felipe, já estou sabendo que você tem feito um trabalho em várias propriedades rurais com resultados positivos. Inclusive uma, é até de um amigo meu, do Aze, né, do Ronan Aze, e foi bom lá o resultado. Eu vi algumas fotografias. Foi. Como a gente adaptou para a realidade, né, do produtor rural, aonde a gente está fazendo o trabalho, está tendo essa consultoria, essa assessoria, né, ou seja, a pessoa vai entrar em contato conosco, com a Gandra Inovação Agrícola, e nós vamos entender a necessidade e a realidade da fazenda, a gente tem tido bons resultados, sim. E de uma forma muito econômica, viu, Toninho? Porque também, né, a gente não pode levar só... Inovação, eu acredito que são 3 pilares, né? Ele tem que ser melhor, tem que ser acessível e tem que ser economicamente mais em conta, né, para a população ter acesso. Então, aí é que a gente consegue ter uma inovação de fato. Olha, inclusive eu trouxe o Felipe aqui para falar sobre isso. Não é propaganda, não é publicidade, não é nada. É porque realmente o nosso programa tem o objetivo de levar aquilo que é bom, a gente vai ter que mostrar e nós vamos mostrar. E esse, eu basicamente, pode ter certeza absoluta, pelo tempo que eu conheço o Felipe, pelo produto, e ainda eu falei para o Felipe, eu quero usar esse produto. Se for bom, eu levo você para a TV. Se não for, não levo não.
Não é verdade? Verdade. Então tá aí. Felipe, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Como eu falei, eu assino embaixo desse produto. E você que está nos acompanhando aí, se quiser checar, é só entrar em contato. Você tem um site, alguma coisa assim? Nós temos o www.volumoso.com.br, que é o nosso site oficial. Né? E o pessoal que quiser entrar em contato e dúvidas via WhatsApp também é o 629-8549-0836. Então vamos lá, 629-8549-0836. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Toninho. Eu que agradeço. A Gandra Inovação Agrícola está a seu serviço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Lembre-se que alto deve ser o valor de suas ideias, não o volume da sua voz. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.